Então, a gente vai falar um pouquinho mais voltado para a odontologia, vou dar uma pincelada um pouquinho antes. A doutora Ana Paula pediu para falar um pouquinho também dos pacientes especiais voltados à amamentação, e a gente ter um pouquinho dessa troca para finalizar essa manhã, que foi muito enriquecedora. Eu sou Flávia Fontamori, sou especialista em odontopediatria, mas trabalho muito com crianças com transtornos, e vou trazer um pouquinho desse olhar hoje para vocês, tá bom? Além da odontopediatria. Esse QR Code, quem quiser, pode escanear alguns artigos que vão estar presentes hoje na aula, ou quem não conseguir, pode entrar em contato comigo, que eu passo todo o material depois, tá bom? Estou à disposição. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a SMAM, os benefícios do aleitamento materno, a relação da amamentação, né, com o aleitamento materno com as crianças com deficiência, e o aleitamento materno e a saúde bucal. Então, desde o dia 1º de agosto, né, a semana está destinada à Semana Mundial do Aleitamento Materno, que o tema desse ano, que a gente já foi bem debatido hoje, é a proteção da amamentação, a responsabilidade de todos, né? Isso foi bem debatido desde a introdução da nossa manhã de hoje, por termos passado por um momento bastante difícil, que foi a pandemia, a dificuldade dessa rede de apoio, né? Então, a gente, com esse tema dessa semana, traz um pouquinho dessa responsabilidade para todos nós, para promover um aleitamento materno. E a partir de 2017, foi instituído aqui essa lei no Brasil, que não só seja uma semana do aleitamento materno, mas que tenha extensão durante todo o mês com agosto dourado, que o dourado da lembrança, né, que o leite é o padrão ouro de qualidade para o bebê. Então, só a título de curiosidade um pouquinho essa introdução. E o aleitamento materno vai muito além da nutrição, né? Da nutrição ideal para o bebê. É um momento que vai proporcionar um vínculo psicoemocional da mãe e bebê e daquele núcleo familiar como um todo. E cientificamente comprovado como indicadores de saúde materno-infantil benéficos tanto a curto quanto a longo prazo. Mais para frente eu vou destrinçar um pouquinho esses benefícios a longo prazo, que um pouquinho a professora Márcia falou, a gente vai aprofundar mais um pouquinho para vocês. Então, a gente deve promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Isso já está bem consolidado, já tem evidências científicas que comprovam a importância da amamentação na primeira infância, principalmente em países com dupla carga de desnutrição e sobrepeso. O que seria essa dupla carga de desnutrição e sobrepeso? Deficiência de micronutrientes e crianças de baixo peso e baixa estatura. Então, mais ainda nesses países, a gente deve focar no apoio e promover uma rede de apoio, né, para esses países com essas deficiências, né? Então, um dos princípios do leite materno, além dos outros, das outras propriedades nutricionais, são os bioativos essenciais, que nenhuma fórmula vai constar esses princípios, né? Que são os fatores imunológicos, antimicrobianos, anti-inflamatórios, enzimas e o fator de crescimento. Então, fórmula nenhuma vai suprir o que o leite materno pode oferecer para a criança e seu desenvolvimento. Então, a gente, como um pouquinho, a Daniela também falou, né? Crianças que são amamentadas, ela tem uma menor chance de ter obesidade, distúrbios metabólicos, doenças cardiovasculares, bem como futuramente ter uma menor chance de leucemias, mortes súbitas e infecções respiratórias. E também a professora Márcia citou em sua apresentação que crianças amamentadas têm um aumento da inteligência, do coeficiente de inteligência, devido a esse ácido aqui, DAH, que está presente na composição do leite materno. Então, há inúmeros benefícios que são comprovados cientificamente, e cada vez mais a gente incentivar o aleitamento materno, né? Independente da estrutura que aquele bebê tem, os benefícios são enormes, nada vai suprir o leite materno. Então, como recomendação da OMS, que todos nós sabemos, o aleitamento materno deve ser até os 6 meses de vida.
e a partir daí deve-se começar a introdução alimentar, mas o aleitamento materno permanecer até pelo menos aos 24 meses de idade. Então, por que essa introdução alimentar deve ser a partir dos 6 meses de idade? Porque o bebê já precisa de novos nutrientes. E também ele fisicamente, a sua composição física, ele já possui a possibilidade de sentar mais firme, de segurar o pescocinho, para ele poder receber novas texturas e começar o processo de mastigação, aprender o processo de mastigação. E a mastigação, diferentemente do que a gente possa imaginar, é um processo que é aprendido, ele não é inato do bebê. Então, ele vai iniciar o seu processo de mastigação a partir dos 6 meses e vai finalizar os 24 meses, né, o aprendizado mastigatório. E esse processo da amamentação é extremamente importante para se estabelecer uma mastigação, que eu digo, satisfatória. E essa primeira infância, a gente vai ter uma janela de oportunidades para o desenvolvimento do bebê, não só da questão da nutrição, mas como cognitivo, né? A estimulação do bebê, como isso vai interferir, como isso vai ser positivo quando a criança for bem estimulada, bem nutrida e bem amamentada para a vida adulta dela. Então, a gente tem que aproveitar essa primeira infância, essa janela de oportunidades para a gente plantar todas as sementes de um adulto bem estruturado, tanto fisiologicamente quanto psicologicamente. A gente aproveitar bastante essa janela de oportunidades, que é a primeira infância. Então, fazendo um link com essa janela de oportunidades, que é tão importante, tanto para a criança típica, né, a criança normotípica, principalmente a gente aproveitar essa janela de oportunidades para as crianças com deficiência, né? Quanto a gente deve aproveitar essa primeira infância, né? Porque a família vai estar muito conturbada, aprendendo a lidar com as especificidades de cada deficiência, aquela mãe, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, a gente também tem que ter esse olhar muito voltado para a mãe, que a gente pensa muito na criança, a gente acaba esquecendo de dar um apoio para essa mãe, principalmente a mãe que recebeu uma criança em seu núcleo familiar com deficiência. Muitas mães recebem a notícia no parto, não tem a possibilidade de saber qual o tipo de deficiência antes, no pré-natal, que foi realizado com ela. Então, é toda uma estrutura de apoio que tem que ter por essa mãe, além da amamentação, toda uma rede de apoio para o acolhimento dessa criança com deficiência, como ela aprender a lidar com os cuidados específicos que esse bebê necessita. Então, eu vou falar sobre algumas, é um assunto muito extenso, eu não vou conseguir falar sobre todas as deficiências, mas vou falar as mais importantes, que é a trissomia do 21, que é os pacientes com síndrome de Down. Esses pacientes, eles têm uma característica específica da trissomia mesma, que tem uma maxila mais atrésica, uma maxila menos desenvolvida, tem a língua um pouco maior, uma macroglossia, tem hipotonia dos músculos, né, principalmente hipotonia labial. Então, é extremamente importante que essa criança tenha um aleitamento materno satisfatório, né? E quando a gente pensa nessas mães, a rede de apoio ser maior ainda, né? A gente ter essa condição de acompanhar essa mamãe, esse bebê, o mais próximo possível. E esse estudo, ele acompanhou, né? Ele foi feito uma avaliação de crianças com diagnóstico de síndrome de Down, de 6 a 24 meses. Foi aplicado um questionário online e foi avaliado, né, o histórico da criança e a experiência de aleitamento materno. E foi observado que teve uma grande taxa, né, dentre desses padrões, foi um estudo realizado no Chile, de aleitamento materno exclusivo, mas fala da importância de se ter essa rede de apoio mais próxima para esse grupo que é muito vulnerável. Então, a gente tem que ter esse olhar mais especial ainda para essas mães especiais, certo? Quando a gente fala da síndrome do Zika vírus, é uma condição teoricamente muito recente, que foi em 2015, e tem uma condição a própria síndrome do Zika vírus, é uma condição crâniofacial
muito acentuada, essa deformidade craniofacial. E pode ser uma das causas de desmame precoce. Então, e essa criança precisa desse estímulo, né, para cada vez tentar minimizar essas deformidades craniofaciais com um aleitamento satisfatório. Então, esse estudo ele foi realizado aqui no Brasil, no Nordeste do Brasil, com 79 crianças, onde foram avaliadas, né, a condição da amamentação. E o que a gente pôde observar foi que a maioria adota o aleitamento materno, mas ela não consegue fazer o aleitamento materno exclusivo por algumas condições da criança ter algumas impossibilidades no reflexo de sucção, na sucção adequada e na deglutição adequada. Então, a mãe acaba fazendo um complemento nessa amamentação, não conseguindo fazer uma amamentação exclusiva. Então, é uma condição que a gente pode se atentar mais um pouquinho, de ter essa instrução da mãe, né? Talvez ela tentar extrair o leite, introduzir no copinho, como foi muito bem abordado, não introduzir a fórmula, tentar minimizar a introdução de fórmula, a introdução de bicos artificiais nesses bebês que já têm uma condição craniofacial tão prejudicada e não prejudicar mais ainda com a introdução de bicos artificiais e de fórmulas. A professora Márcia falou também sobre a questão do coeficiente de inteligência e a redução dos transtornos. Realmente é muito bem consolidado, tem vários estudos muito bem delineados que afirmam realmente o benefício, né, de crianças que são amamentadas, e quanto mais duradouro esse tempo da amamentação, menor a probabilidade dessas crianças terem algum traços de transtornos do espectro do autismo, certo? Quanto mais longo esse período da amamentação, mais difícil essas crianças se enquadrarem num padrão de algum transtorno comportamental. Isso juntamente, lógico, com o desenvolvimento que ela tem em casa, né? Com a condição de estímulo que ela tem em casa. Mas as crianças que são amamentadas por mais tempo, elas têm uma menor chance de ter transtorno do espectro do autismo. E esse estudo, ele foi um estudo longitudinal bem interessante, que ele avalia as condições neurocomportamentais e o aleitamento materno. Né? Ele vai analisar em pré-escolares e o desenvolvimento cognitivo e a possibilidade, a chance de ter transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e o transtorno do espectro do autismo. E eles viram, novamente, colaborando com os artigos anteriores, que quanto mais longo o prazo da amamentação, menos chance eles têm de ter algum transtorno, algum traço de transtorno, e melhores resultados cognitivos, e, consequentemente, a longo prazo, são adultos que podem ser mais bem-sucedidos nos seus trabalhos, terem maior sucesso profissional, posteriormente, quando a gente pensa a longo prazo, certo? E apresentou menor risco de TDAH e de TEA. TDAH, transtorno de déficit de atenção, e TEA, transtorno do espectro do autismo. Esse estudo também fala da questão do autismo ser reduzido com aleitamento materno prolongado, e ele associa a uma substância presente no leite materno, que é o ácido DHA e o ácido araquidônico. Então, fórmula nenhuma vai estar presente essas substâncias. Então, é essencial para uma prevenção de transtornos do comportamento que a criança tenha um aleitamento materno prolongado. E esse estudo foi feito na Austrália, foi acompanhado desde a gestação até os 14 anos de idade, né? E também comprovou que o aleitamento materno a longo prazo diminuiu as chances de transtornos de comportamentos na infância e no início da adolescência. Agora a gente vai trazer um pouquinho para a odontologia, para a odontopediatria, para a saúde bucal, a importância do aleitamento materno.
Então, a gente pensando qual é a pega ideal, né? A pega ideal para o aleitamento materno é que a boca seja grande, a boca de peixinho, abrir bem a boquinha, que os lábios estejam revertidos, que tenha uma posição anterior da língua que faça uma cânula para promover aquele vácuo, né? Parece um vácuo mesmo, para a posição ideal do aleitamento materno. E a mandíbula faz um movimento em 4 tempos. E nesse processo de movimentação da extração do leite, são movimentados 14 músculos. Então, imagine quanto esse bebê está estimulando o seu sistema estomatognático, né? Que é músculos, boca, mandíbula, maxila, toda essa região está sendo bem estimulada para o bebê ter um desenvolvimento satisfatório. A professora Daniela falou um pouquinho, né, sobre a importância da NBCAL, né, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos, né, para lactantes e crianças na primeira infância, de bicos, chupetas e mamadeiras, né, o quanto é importante ter essa regulação, porque a indução comercial é muito grande, principalmente em tempos de pandemia, né, que esse contato com a gestante foi mais complicado, foi mais reduzido, essa rede de apoio preventiva, né, nesse pré-natal foi mais reduzido, foi mais difícil, e o que a gente teve acesso foram as telas, foi a TV, foi o WhatsApp, e quem trabalhou com essa questão de marketing acabou confundindo um pouquinho as mães, também a falta de informação, às vezes a mãe está um pouquinho mascorizando, não vou dar mamar porque eu posso passar Covid, então ter essa maior informação para também não ter essa confusão de informações de WhatsApp, principalmente informações comerciais, que é a equipe de marketing ali trabalhando para vender, né? E o quanto é importante realmente ter essa regulamentação, né? Ter esse olhar de realmente reduzir essas questões, como a da mamadeira, né? Vir na bonequinha. A criança já recebe a bonequinha com a mamadeira, com a chupeta, e ela acha que aquilo é inerente do cuidado infantil, né? Desde a construção dela de criança. Meus filhos, eu tenho 4 filhos, os 4 foram amamentados, exclusivo, mamaram por 2 anos, e um dia ela recebeu uma bonequinha com a chupeta, e ela pegou a chupeta da bonequinha e colocou nela, como se dissesse, meu Deus, alguma coisa faltou que minha mãe não me deu, eu não conheço essa chupeta. Ela viu na boneca e achou que faltava nela, e ficou botando a chupetinha na boca. Então, são coisas que a gente acha que é pequena, mas não é pequena, né? São coisas que vai amadurecendo na cabeça do ser humano, e quando ela chega a mãe, ela acha que só vai ser mãe se ela tiver uma chupeta ou uma mamadeira ali presente, né? E quando a criança passa pelo aleitamento materno, ela começa a brincar com a boneca e botar a boneca para mamar. Eu acho que toda mãe que teve aleitamento materno com os filhos, elas colocam o bebê para mamar. Então, de repente, a gente começa a trabalhar mais essas construções também, desde o brincar da criança, né? Aí vem outras construções, que é o pai participar também desse momento do cuidar, que o pai só recebe o carrinho, só recebe a bola de futebol, mas ele participar também do momento de estar junto, dando apoio para sua parceira no momento da amamentação, que é tão importante. A gente acha que não é, que a mãe tirou a licença de gestação, né, que vocês falaram. Ela está ali, está tranquila, ela não está trabalhando, ela está só se dedicando ao filho. É fácil? Não é fácil, precisa de apoio, precisa de muito apoio para manter, se perpetuar todo um desenvolvimento saudável da criança, daquele núcleo familiar, certo? E aqui vocês conseguem visualizar o que eu falei anteriormente da questão da posição que o bebê deve abocanhar ali o seio materno, né? Como os lábios devem estar bem vedados, como o seio materno se adequa à língua, ao palato, né? Sem pressionar nada. Mas a mãe fala, mas eu comprei uma chupeta, uma mamadeira com bico ortodôntico, doutora, não tem problema. Mesmo com o bico ortodôntico, a gente pode visualizar o quanto o lábiozinho não está bem vedado, o quanto o bico, né, faz pressão no palato, faz pressão na ponta de língua, o quanto essa língua muda de posição, né, fechando aqui, dificultando até a deglutição dessa criança, né? Então, tudo isso é importante a gente passar no pré-natal odontológico também, que para vocês
no SUS é mais fácil linkar a odontologia com o pré-natal médico. Quando a gente vai para o particular, esse encaminhamento é mais difícil. Então, por mais que no SUS tudo seja mais complicado, tudo seja mais difícil, vocês têm uma rede muito bem organizada, que isso trabalha muito bem, né? Que os médicos particulares têm uma grande dificuldade de fazer esses encaminhamentos e trabalhar em equipe, né? De trabalhar multidisciplinarmente. Então, vocês têm essa rede muito bem construída, que é muito mais fácil ter esse pré-natal odontológico e essa gestante receber essas informações antes do bebê nascer. Porque o que acontece? Quando as mães chegam para nós no consultório, muitas já chegam com o hábito instalado, né? E são poucas que chegam para fazer o pré-natal odontológico, para a gente encaminhado pelo obstetra, porque sabe que é importante se fazer o acompanhamento odontológico, que além de cuidar da saúde bucal da gestante, a gente já faz já tem algumas conversas prévias para quando ela receber o bebê, como o uso de bicos, né, evitar o uso de bicos, a importância da amamentação para o desenvolvimento crânio-facial do bebê e desenvolvimento global também. Então, essa fotozinha, já num corte coronal, a gente vê como é bem adaptado, né, o seio materno, a boquinha do bebê, né, sem fazer pressão em dentes, sem sobrecarregar um músculo em específico, sem sobrecarregar a língua. E aqui, já em comparação com o bico artificial, a pressão que faz no palato, a pressão que faz a língua muda de posição, pressiona os dentes, que já vai favorecer uma má oclusão futura, a pressão aqui do músculo bucinador, que também vai pressionar os dentes. Então, é toda uma desorganização que acontece com aquela criança que é introduzido o bico artificial. A importância de falar sobre o uso do copinho, se a mãe necessitar fazer a extração do leite, como deve ser feito esse condicionamento do leite, né? E, às vezes, muitas mães conseguem fazer esse aleitamento materno por 6 meses, mas na hora da introdução alimentar, resolve introduzir o copinho, não resolve introduzir os bicos. Resolve introduzir a mamadeira, resolve introduzir algum copinho de transição com algum bico de silicone, que a gente sabe que o ideal é o copinho de boca larga. E a gente instruir essa mãe, quanto mais cedo utilizar o copinho, mais fácil será da criança utilizar. A partir de 6 meses não tem necessidade de introduzir mais nenhum bico, se ela conseguiu o aleitamento livre demanda por 6 meses. Né? Como já foi bem falado, que o leite supre todas as necessidades até os 6 meses. Não tem necessidade de suquinho, não tem necessidade de chazinho, não tem necessidade de água. Tudo que o bebê precisa nutricionalmente, tanto questão nutricional como questão de suprir a sucção, a necessidade de sucção do bebê deve ser suprida no seio materno. Aqui a gente vai falar um pouquinho, que é um dos casos, algumas possibilidades de desmame precoce, que é o freno labial mais inserido. Por isso a importância do teste da linguinha, né? Mas a gente lembrar que a avaliação do freno lingual não deve ser exclusiva, a gente não deve avaliar unicamente estrutura, a gente tem que avaliar também a mamada do bebê. O bebê está tendo a pega correta, a mãe está sabendo colocar esse bebê corretamente para mamar, né? Saber se tem estalidos no momento da amamentação, a gente tem que avaliar com os scores da linguinha, tem que avaliar, mas também tem que avaliar o contexto todo. O bebê está ganhando peso, o bebê está dormindo bem, está machucando muito o seio materno. Tudo isso a gente tem que avaliar juntamente com testes que a gente possa fazer. No SUS, vocês usam o protocolo Bristol, né, para avaliação de freno lingual, mas também tem um protocolo Martinelli. O protocolo Bristol, ele é extremamente simples de ser aplicado, ele não tem muita dificuldade de ser aplicado, ele é rápido, ele é um teste bem legal, acho uma ótima escolha que vocês fizeram para aplicar no SUS, já que o protocolo Martinelli ele é mais detalhado e precisa de muita conhecimento anatômico para empregar o teste Martinelli, mas todos os 2 testes podem ser empregados juntamente com a avaliação da mamada, certo? Esse casinho que eu trouxe aqui foi um casinho da BO Alagoas,
E foram 2 casos diferentes que eu quis trazer para vocês, que nem sempre é culpa da linguinha, né? Porque se criou também um estigma muito grande, se a criança desmamou, não está tendo uma boa pega, não está conseguindo, a mãe não está conseguindo, a linguinha vai lá e faz intervenção. A gente tem que também ponderar para não estar fazendo intervenções desnecessárias. Esse primeiro caso aqui é um casinho que a gente não precisa nem comentar, né? Até quem não é dentista, quem não entende de estrutura bucal, quem não é fono, sabe que é uma linguinha extremamente inserida, extremamente anteriorizada, que estava dificultando bastante a amamentação e estava ferindo, machucando bastante o seio materno. Então, aqui a gente chegou a fazer o teste da linguinha, fez a avaliação da mamada e indicamos fazer a liberação de freio. Fizemos posteriormente a liberação de freio e essa criança teve a amamentação continuada com sucesso. Já essa outra criança chegou para a gente com 3 meses, não estava ganhando peso e foi pedido para fazer a avaliação do frênulo lingual. É pena que essa foto não dá para mostrar bem. O frênulo lingual dele não era inserido, o que justificasse ele não amamentar. E ele não consegue, pena que não está abrindo o vídeo, não consegue fazer o movimento de sucção. A mãe tem leite, está desesperada, e ele não consegue fazer o movimento de sucção. Então, foi um bebê que foi encaminhado para fazer a avaliação fonoaudiológica. A mãe fala, eu tenho leite, eu tenho leite. Ele chora, ele tenta a primeira vez pegar, tenta, e quando a gente põe esse vídeo aqui, dá para ver bem, pena que não está abrindo. Que a gente põe o dedinho para estimular a sucção do bebê e ele não consegue fazer o movimento de sucção, ele não consegue realizar o movimento de sucção. E ele não consegue se alimentar bem, nem com o copinho. Então, é um bebê que a mãe estava extraindo leite, estava dando para ele num copinho, mas ele tinha muita dificuldade na deglutição e principalmente na sucção, ele não realizava reflexo de sucção. Então, esse bebê foi um bebê encaminhado para fonoaudiologia, para avaliação, e veio a pandemia, a gente não conseguiu ter o retorno dele, mas ele foi encaminhado para o HU, lá da Universidade de Alagoas, para fazer uma avaliação multidisciplinar, tanto com o neuro quanto com o físio. E eu quis trazer, com o físio não, com o fono. Eu quis trazer esse casinho para a gente discutir, que nem sempre o problema é do freio lingual, né? Ah, não tá pegando, não tá machucando o peito, não tá dando certo, ele não faz a sucção. O problema é do freio, nem sempre é do freio. Muitas vezes é, mas também pode não ser. Por isso que a gente tem que ter essa visão mais ampliada de saber quando encaminhar para o colega, né? Quando a gente trabalha multidisciplinarmente, é muito mais fácil da gente de ter a resolução, né? E da gente ter um feedback de um melhor desenvolvimento do paciente. Eu sou apaixonada pela multidisciplinaridade, assim como o desenvolvimento infantil, e está sempre presente no meu dia a dia profissional, a interdisciplinaridade. Aí, pensando no aleitamento materno e a maloclusão, né? Quanto mais baixo o aleitamento materno, no período que aquela criança passou pela amamentação, maior a prevalência e razão de risco para ter maloclusão. Né? Por quê? Porque, consequentemente, aquela criança que teve ou não teve amamentação, ou teve uma amamentação mais curta, foi introduzido o uso de bicos e hábitos parafuncionais que vão diretamente estar ligados a uma maloclusão na infância, né? Então, a classe 2, que é mais dentucinha, né? Aquele dentinho mais de Mônica mais para frente, a classe 2, a mordida cruzada, o dentinho já cruza atrás, já vai interferir em toda a condição de mastigação, de respiração, de fonação. Então, a qualidade de vida da criança fica extremamente prejudicada, né? Além de não ter tido os benefícios nutricionais, os hábitos parafuncionais, né, que são os bicos artificiais, vão produzir uma qualidade de vida da criança mais eficiente frente à fonação, à respiração, à deglutição e à mastigação, certo? Falando sobre a cárie dental, né, alguns estudos mostram que crianças que são amamentadas até os 12 meses não tem chance de ter cárie dentária, e muito pelo contrário, ela tem uma redução, porque ela não teve acesso às fórmulas, né? Que as fórmulas, por mais que sejam dosadas, elas têm um potencial
cariogênico, principalmente se não tiver higienização, né? Para ter a atividade de cárie, tem que ter o substrato que alimenta a bactéria todos nós vamos ter na boca, a cárie não é transmissível, além do bico artificial, vai ter o substrato ali para alimentar a cárie. E o leite materno não provoca cárie, ele não vai causar cárie, né? Muito pelo contrário, até aos 12 meses de idade, mostra que crianças que são amamentadas têm a menor chance de ter atividades de cárie, né? Mas quando passa dos 12 anos de idade, a gente tem que ter uma atenção. Não é para dizer que não vai amamentar, mas que aquela mãe precisa higienizar, né? Porque aumenta o potencial do risco, principalmente se ela amamentar livre demanda à noite, que é o que muitas vezes acontece, que a mãe já voltou para o trabalho e a criança fica doida atrás da mãe. Isso já aconteceu comigo. Meus filhos foram amamentados. A minha menor, e hoje já tem 6 anos, ela mamou 2 anos e 6 meses, ela nunca teve uma mancha branca, que é o início da atividade de cárie. Então, a gente também fala da importância da higienização, de usar pastinha com flúor, que eu vou falar mais um pouquinho mais para frente, né? Que não é impeditivo nenhum de ter amamentação, porque vai ter cárie. Diferentemente da fórmula, né, na mamadeira à noite. A fórmula na mamadeira à noite é muito prejudicial, a gente pede para evitar, mas o aleitamento materno deve ser incentivado. Os benefícios do aleitamento materno são inquestionáveis e a odontologia deve abraçar e apoiar muito o aleitamento materno livre demanda. Aqui são algumas revisões sistemáticas que falam também sobre o risco de cárie e aleitamento materno-infantil, colaborando também com tudo que a gente falou anteriormente, que não é a amamentação, não é o leite materno que vai causar cárie, mas que a partir do primeiro dentinho erupcionado a gente tem que tomar os cuidados de higiene bucal, mas que nunca pode ser comparado com uma fórmula à noite, o aleitamento materno. Então, esse manual de orientações para reduzir cárie na primeira infância, né, que foi da Organização Mundial de Saúde, foi lançado em 2020, o ano passado, fala da importância, né, de limitar o uso de açúcar, né, de não introduzir o açúcar na dieta da criança até os 2 anos de idade, né, mas também fala uma questão que ainda hoje algumas mães têm dúvida, né, da questão da pasta com flúor. Ah, mas bebê pode usar pasta com flúor, mas ele não sabe cuspir, será que pode causar alguma coisa? Não deve. A partir do primeiro dentinho erupcionou, pode e deve usar pasta fluoretada, que é a melhor forma de prevenir a cárie dental, é o uso do flúor, mas na quantidade adequada. Quando a criança não sabe cuspir, meio grãozinho de arroz é o suficiente, 3 vezes por dia, 2 a 3 vezes por dia. O ideal é que sejam 3, se for 2, ótimo, bem feitas. Meio grãozinho de arroz é o suficiente de quantidade de pasta para um bebê, certo? E a atenção multidisciplinar, né, deve estar sempre envolvida, e os tratamentos minimamente invasivos. Então, quanto antes essa mãe receber essa informação, que a partir do primeiro dentinho deve higienizar o dentinho da criança com a escovinha e com pasta, a gente vai conseguir reduzir muito essa cárie na primeira infância, né? Que a culpa não vai ser o aleitamento materno, que a criança já vai ter tido a introdução alimentar, por mais que ela não tenha tido introdução do açúcar, ela vai ter a introdução da frutose, vai ter a introdução de carboidratos, que todas essas condições vão alimentar a bactéria que pode gerar cárie. Por isso que é extremamente importante a gente falar do uso do flúor a partir do primeiro dentinho. E outra questão que também fica sempre confusa, algumas pessoas ficam perguntando se pode ou não higienizar a boquinha do bebê. Então, o que é que atualmente, cientificamente é comprovado e que a gente recomenda fazer? Bebê que não tenha nenhum dentinho em boca, que tenha aleitamento materno livre demanda exclusivo, não precisa higienizar a boquinha com gás, com água, com nada. Não precisa higienizar, porque as propriedades benéficas do leite materno são benéficas para a cavidade bucal. Então, aleitamento materno exclusivo, sem dentinho na boca, não se faz higienização, não tem necessidade de higienização prévia. Agora, se já nasceu um dentinho, escova com pastinha com flúor, 3 vezes por dia, meio grão de arroz, certo?
Se não tem nenhum dentinho na boca, mas já está complementando com fórmula, quando ele tomar a fórmula, deve fazer higienização, certo? O aleitamento materno não precisa fazer higienização, que as propriedades de todos aqueles bioativos que a gente falou anteriormente precisam estar ali presentes na cavidade bucal, certo? E quando a gente fala muito mãe, bebê, né? Mas quando já tem outro irmãozinho, né? Como já tem um contexto familiar muito grande, eu tenho 4, né? No meu último filho, todos participavam desse momento de aleitamento, até porque tem a fila do colo, né? A eterna fila do colo. Então, a gente busca todos participarem desse momento. Essa aqui é Marcela, minha amiga, ela é fonoaudióloga também. Ela também é super lutadora pela amamentação. Nós trabalhamos muito juntas, nós temos uma equipe multidisciplinar, que a gente está fazendo até um simpósio nesse sábado sobre humanização, né? A importância da humanização na assistência ao paciente pediátrico. Vai ser um evento gratuito, multidisciplinar, com foco multidisciplinar, e a gente falar da importância desse olhar humanizado, né? Esse olhar humanizado como um todo, para o núcleo familiar e para a criança, né? Como é importante a gente ter essa visão. E a partir desse momento, a partir do momento que a gente já está no segundo filho, o quanto é importante a gente trazer todos os outros filhos, né, para participar desse momento, né, para não ser um momento chato. Ah, mas ela só se dedica mais a bebezinha, né? Chame o irmãozinho também para participar desse momento, para ser prazeroso para toda a família, né? A importância do pai, da avó, da dinda, né? Quantas dindas chegam que ajudam tanto nesse acolhimento, né? Nesse apoio, né? Então, quanto é importante a gente ter essa base para se sustentar essa amamentação por mais tempo possível. E o que é impressionante, né, que ainda hoje muitas pessoas julgam, não, mas tão grande, ainda está mamando, né? Por isso que é importante essas campanhas, porque vai diminuindo o estigma. Você está no shopping e amamentar, né? Muitas vezes as pessoas viram, meu Deus, está amamentando aqui no meio do shopping, bota um paninho, bota aquilo, vai para um cantinho, vai para o cantinho da amamentação. Você tem que dar é uma coisa natural, é inerente do ser humano, né? O normal é amamentar, não é normal você tirar da bolsa uma mamadeira e oferecer para o seu filho, né? Então, tem que sim trabalhar não só em uma semana, não só em um mês, mas é sempre esse trabalho, principalmente nas classes que são mais vulneráveis, né? Porque é muito mais fácil tirar o potinho, né, o pozinho, chacoalhar e dar para o bebê, do que você realmente se doar e doar amor para o seu filho, mostrar que não é só porque a gente está falando, que tem evidências que é importante para o desenvolvimento, não só dele hoje, mas como dele a longo prazo, como até questões de melhor trabalho, de melhor desenvolvimento como adulto e como profissional. Então, para concluir, o que eu quis passar para vocês, né, reforçar mais um pouquinho, o benefício da amamentação a curto e a longo prazo são inquestionáveis para o desenvolvimento global da criança e a importância do fortalecimento de políticas e de uma rede de apoio para esse núcleo familiar. Então, para finalizar, eu queria deixar essa frase de Winnicott, eu não sei se vocês conhecem, Winnicott é um pediatra que trabalha extremamente a visão do desenvolvimento infantil, do brincar, eu sou apaixonada por ele. Queria deixar essa frasezinha para vocês, que para que os bebês se tornem adultos saudáveis e independentes, depende totalmente que lhes seja dado um bom princípio. O amor é o nome desse vínculo. Então, gostaria de agradecer, deixar meu Instagram, meu e-mail, estou à disposição para o que precisarem. Muito obrigada.